Então aqui eu estou com o equipamento 390, ele é bastante similar ao equipamento de vocês, ao 190, tá? O que vai ter de principal diferença de uma máquina para outra? Basicamente essa peça aqui, esse manifold, tá? Aqui na máquina de vocês não vai ter. Então na minha, aqui a gente tem essa peça com um filtro aqui dentro, seria um terceiro filtro, tá? Que eu estou removendo aqui para vocês darem uma olhada. E no caso, a máquina de vocês não vai ter esse filtro, né? Não vai ter esse manifold, a mangueira vai ser ligada diretamente. Mas no restante ela é bem similar. Tá, outras pequenas diferenças, a mangueira da máquina de vocês tem 7,5 metros, da minha tem 15. A pistola da máquina de vocês provavelmente não é esse modelo aqui, Contractor PC, é um modelo um pouco mais simplificado, né? E o porta-bico e bico, que é a peça que vai na ponta da pistola, tá? Essa pecinha aqui. No caso da máquina de vocês é um porta-bico laranja com bico preto, tá? Mas se vocês quiserem adquirir um porta-bico azul e ter o bico verde, é possível. O encaixe da pistola é a mesma, né? Seria somente trocar essas duas peças e vocês poderiam estar usando o bico verde LP ou FFLP também na máquina de vocês. Tá. Então, princípios básicos aqui do equipamento airless, tá? A gente vai ter um pescador, que é essa mangueira mais grossa, que é por onde entra o material. E a gente vai ter daí dois caminhos possíveis para a tinta seguir. Então a gente vai ter a tinta entrando pelo pescador, tá? Ela passa primeiro por esse filtro aqui embaixo, passa por toda essa tubulação mais grossa, vem para a bomba. A bomba ela vai pressurizar o produto até a pressão que a gente definir. Tá? Pode ser de uns 200 até 3.300 PSI. Então, 3.300 PSI seria o limite da máquina. E daqui da bomba, então, ela vai sair para uma mangueirinha atrás da bomba e vem parar aqui nessa peça lateral. Tá? Aqui no caso da máquina de vocês é uma peça um pouquinho diferente. Tá? Mas nessa peça lateral, daí por essa válvula, eu vou só virar um pouquinho a máquina para vocês poderem visualizar. Por essa válvula aqui, a gente pode direcionar ou para frente ou para baixo. Tá? Essa válvula vai ter essas duas posições. É possível também girar ela para trás, tá? Mas a posição para trás vai ser exatamente igual à posição para frente. Tá? Então, normalmente eu gosto de trabalhar somente nessas duas posições, ou para baixo ou para frente, porque daí fica mais fácil de entender. Quando ela está apontada para frente... Desculpa, pode falar, Fernando. Não, pode falar, era exatamente isso que eu ia perguntar, o que você está falando. Tá. Então, quando ela está apontada para frente, ela vai estar direcionando o produto para a mangueira. Tá? E quando ela está direcionada para baixo, ela vai estar mandando o produto para o retorno. Então, dá para perceber que a mangueira do retorno sai por baixo aqui da peça, né? E quando ela está apontada para baixo, e quando ela está apontada para frente, a mangueira de produtos também sai pela frente. Então, basicamente, ela vai apontar para o local por onde vai estar passando o produto. Tá? No equipamento de vocês, acredito que seja exatamente essa mesma configuração. Mangueira do retorno saindo por baixo e mangueira que direciona para a pistola saindo pela frente. É assim? Vocês estão com o equipamento aí próximo? Sim, é assim sim. Para frente sai pela mangueira e para baixo é o retorno dela, volta para o balde. Perfeito. Então, quando a gente for usar a máquina, a ideia de ter essas duas posições é basicamente a seguinte: a gente vai colocar o pescador no balde com água, primeiro quando for usar um produto à base d'água, vai ligar a máquina, ela tem um botãozinho de liga e desliga na parte de trás, né? E vai botar essa válvula aqui direcionada para o retorno, ou seja, direcionada para baixo. E ao girar o botão que regula a pressão, que é esse botão esse botãozinho redondo aqui que a gente pode girar ele, né? Ao começar a girar ele, a máquina vai ligar, vai começar a bater a bomba, a gente vai escutar ela trabalhando e ela vai bombear produto para o retorno. Tá? Então é uma forma da gente ficar circulando o material do pescador para o retorno e garantir que ela ficou cheia de produto. Depois a gente vai girar essa válvula para frente, então a gente desliga a primeira máquina, vira essa válvula para frente e quando for ligar novamente, ela vai estar mandando para a pistola.
Então, nessa etapa, a gente não quer que a máquina pegue pressão. Então, a gente pode manter o gatilho da pistola pressionado, né, e liga a máquina com o gatilho pressionado, ela vai começar a trabalhar e vai começar a circular o produto pela pistola. Então, puxando pelo retorno e mandando para a pistola. Tá? Então, basicamente, esse processo que eu comentei agora, circular pelo retorno, gira a válvula, circula pela pistola, vai ser usado em todas as etapas que a gente precisa quando a gente for usar a máquina. Ou seja, antes de começar a usar a máquina, se for usar um produto à base d'água, eu vou circular um pouquinho de água por dentro dela. Circulo pelo retorno, circulo pela pistola. Depois eu simplesmente troco o pescador do balde de água para o balde de tinta e faço exatamente o mesmo processo. Circulo um pouquinho de tinta pelo retorno para garantir que a máquina está cheia de tinta e depois circulo tinta pela pistola, né, para garantir que a mangueira está cheia de tinta. E depois, quando eu for fazer a limpeza da máquina, mesma coisa. Eu tiro o pescador do balde de tinta, boto o pescador no balde com água e repito esse mesmo processo. Circulo primeiro pelo retorno e depois circulo pela pistola. Então, é um processo que ele tem que girar algumas válvulas, abre e fecha pressão, mas quando a gente entende o porquê que a gente está fazendo esse processo, fica muito mais simples, né? Se torna lógico daí o que a gente está fazendo. Eu vou... Essa parte ficou clara? Ou ficou alguma dúvida? Ficou. Deixa eu fazer uma pergunta. Você falou sobre o gatilho apertado, né? Em qual parte que o gatilho tem que ficar apertado mesmo? Então, quando eu giro essa válvula aqui para frente, né, eu estou direcionando todo o líquido que está sendo puxado pelo Para a mangueira. estou direcionando para a mangueira e para a pistola. Tá? Se eu não Uhum. pressionar o gatilho e ligar a máquina, Uhum. ela vai Uhum. tá mandando material para cá, vai estar mandando material para a mangueira e para a pistola, só que como o gatilho não está pressionado, esse material não vai ter para onde ir, né? Porque a pistola vai estar fechada, que a saída da pistola vai estar fechada. Então, como esse material não vai ter para onde ir, a máquina vai começar a pegar pressão. A pressão dela vai aumentar até chegar ao ponto que ela vai desligar sozinha, porque a pressão atingiu a pressão que a gente tinha definida, né? E nessa etapa de preencher com tinta, na etapa de lavagem, na etapa de circulação de material, a gente não quer que ela pegue pressão. Então, por isso que a gente vai manter o gatilho pressionado nessa etapa. Sempre que a válvula estiver para frente, né, a gente precisa pressionar o gatilho antes de ligar a máquina e depois desligar a máquina antes de soltar o gatilho. Ou seja, sempre que a máquina estiver trabalhando, sempre que a máquina estiver bombeando, o gatilho ele vai estar pressionado, né, quando a válvula estiver direcionada para a mangueira, para que a gente mantenha esse caminho livre e a máquina não pegue pressão, ela consiga circular, isso, ela consiga circular produto por dentro dela. Perfeito. Aqui, esse procedimento, tá, eu posso demonstrar para vocês, se vocês quiserem, mas a gente tem também vários vídeos no YouTube mostrando essa etapa de preparação. Também a gente tem um documento em PDF comentando ali o passo a passo para colocar a máquina em operação, qual válvula abre, qual válvula fecha. Tá? Então isso é tranquilo, mas eu acho muito mais importante do que pegar esse documento e ficar seguindo ali aquele passo a passo, né, realmente ter esse entendimento do que está acontecendo dentro da máquina. Então, isso que eu gostaria que vocês saíssem do treinamento hoje bem claro, né? Essa parte do funcionamento da máquina, se vocês conseguirem entender bem, já vou estar feliz. Então, ficou alguma dúvida quanto a esse funcionamento da máquina? Não, nenhuma. Não? Tranquilo. Tá, perfeito. Então, aqui fora, a bomba airless, nessa estrutura azul aqui da máquina, a gente vai ter basicamente na parte de trás um motor elétrico, tá? No caso da 190 é um motor com escovas de carvão, né? Então qualquer motor elétrico com escovas de carvão, depois de um período é preciso trocar essas escovas. No caso das máquinas airless, como esse motor trabalha em uma rotação relativamente baixa, a manutenção dessas escovas ela é bem baixa mesmo, assim. Eu diria que uma vez a cada 2, 3 anos para uma máquina que tem uso bem intenso é quando vai ser necessário trocar essas escovas de carvão. E daí fora o motor elétrico a gente tem aqui uma caixa de redução. Tá? Então o motor ele vai estar girando, né?
e esse giro é transformado num movimento para cima e para baixo da bomba através de um conjunto de engrenagens que fica aqui na frente. Então, essa parte aqui, placa elétrica, motor elétrico, caixa de engrenagens, é muito difícil de precisar fazer alguma manutenção na máquina. Tá? É bem raro mesmo de acontecer, mas caso aconteça, por exemplo, se necessário trocar um fusível ali da placa, já tem um fusível extra dentro da carcaça colado no motor para poder fazer essa troca, né? E caso aconteça algum dia de um cliente acabar queimando uma placa ou queimando um motor, é possível fazer a substituição daí, né? Isso normalmente acontece quando se trabalha com algum gerador que não está fornecendo a energia correta, ou se cai um raio na rede, criar um pico de tensão, alguma coisa assim, pode ser que queime o motor elétrico, né, ou a placa elétrica. Mas o coração da máquina, então, a parte mais importante dela e a parte onde vai ter também os componentes que são os consumíveis, que são aqueles componentes que vão desgastar e vão precisar ser trocados com uma certa frequência, é a bomba. Então, a bomba é essa pecinha aqui de metal que fica na frente, né? Essa é a parte que tem os consumíveis. Eu estou aqui na minha mão com uma bomba. Opa! Alguém tem alguma dúvida? Não, não. Não? Ah, tá. Achei que tinha escutado alguma coisa. Então, aqui na minha mão eu estou com uma bomba, uma vista em corte dessa bomba, para a gente poder enxergar o que tem dentro dela. Tá? Basicamente, dentro dela a gente vai ter um pistão, que vai se movimentar para cima e para baixo, e aqui um conjunto de vedações, um conjunto de gachetas. Então, tem as gachetas do pistão e as gachetas que a gente chama gachetas da garganta. Tá? Então, essa de cima vai fazer a vedação entre o pistão, né, e a parte superior, para evitar que a tinta vaze por cima aqui da bomba, e essa outra aqui de baixo vai fazer a vedação junto com a camisa, com o corpo da bomba. Então, vai evitar que essa tinta também vaze aqui dentro. E também a gente tem um conjunto de esferas. Tem a esfera maior, que fica aqui embaixo. Vou botar mais perto, para ficar mais fácil de visualizar. E tem a esfera menor, que é uma esferinha que vai ficar dentro do pistão. Tá. Então, o que essas esferas fazem? Elas permitem que a tinta passe de baixo para cima. A gente lembra que a tinta está vindo aqui, o pescador ele está conectado aqui embaixo, né, o tubo de sucção. Então, a bomba vai estar trabalhando, vai estar sugando a tinta pelo tubo de sucção, que vai estar entrando aqui por baixo. Quando ela entra por baixo, a esfera se afasta do assento e a passagem da tinta fica livre. Quando a tinta tenta voltar no sentido contrário, a esfera ela se acomoda aqui no assento e não deixa a tinta passar no sentido contrário. Tá? A mesma coisa acontece também com essa esferinha dentro do pistão. Ela permite que a tinta passe por dentro do pistão e saia por essas furações aqui em cima. Então a tinta vai passar de baixo para cima e não vai passar de cima para baixo. Então o conjunto dessas duas esferas, que são como se fossem válvulas unidirecionais que permitem que a tinta passe num sentido e seja bloqueada em outro, juntamente com o movimento desse pistão para cima e para baixo, é o que vai conseguir criar pressão e mandar a tinta com pressão por esse tubinho aqui de trás, né, que no caso da bomba vai estar conectado numa mangueira e que vai levar para o restante da máquina. Então, quais são as principais manutenções aqui que a gente vai precisar fazer nessa bomba? Um dos problemas mais comuns no equipamento airless é a esferinha ficar colada. Então, o cliente alugou, comprou a máquina, usou a máquina por um período e não limpou bem, a tinta vai fazer com que essa esfera fique colada numa posição aberta e quando ele for usar de novo a máquina vai bater, né? A bomba vai se movimentar, mas ela não vai estar fazendo a sucção do produto. Então, quando isso acontecer, a gente pega um martelinho de borracha, tá? Pode ser como esse aqui que eu estou na mão, dá uma batidinha aqui na lateral e essa vibração normalmente já é suficiente para soltar as esferas e a gente recolocar a máquina em operação. Tá? Isso é bem comum e em algum momento vai acontecer com os clientes de vocês. Caso essa martelada aqui, a vibração não seja suficiente para soltar uma esfera, daí a gente pode remover esse copo aqui de baixo e já vai ter acesso a todo o conjunto de esferas, né, para poder fazer aqui a limpeza. Tem uma outra. Então,
Outro problema que possivelmente pode acontecer com um cliente desavisado é ele deixar a bomba batendo sem material. Então, ele está trabalhando, está pintando, acabou a tinta no balde de tinta e ele deixou a bomba batendo por mais alguns minutos, né, sem nenhum tipo de produto passando aqui por dentro. O que acontece é que esses reparos acabam superaquecendo e derretem, e daí a gente precisa trocar esse kit de reparo aqui da bomba. Tá? Então, isso é importante orientar os clientes a nunca deixar a bomba batendo sem material. Tá? A questão de alguns minutinhos batendo sem material já pode derreter os reparos. Uhum. Tá? E, então aqui para o último ponto, né, que eu acho bem importante da gente comentar, sempre tem que ser instruído, é que esse equipamento ele trabalha em alta pressão. A gente está falando aqui de uma máquina que chega a 3.300 PSI. Então, essa pressão é suficiente para injetar tinta na mão. Se eu pressurizar a máquina, botar a mão aqui na frente e apertar o gatilho, né, essa pressão vai perfurar minha pele e vai jogar tinta para dentro da minha mão. E a única forma daí de resolver o problema é indo no médico, ele vai fazer um corte, vai ter que fazer uma limpeza ali para remover essa tinta de dentro da mão. Para que isso não ocorra, a gente tem travas no gatilho. Tá? Então, essa válvulazinha aqui, ela trava o gatilho para que a gente não aperte ele sem querer e nunca colocar a mão na frente da pistola. Mesmo na hora de colocar o bico e o porta-bico, né, eu vou travar o gatilho e eu não preciso colocar minha mão na frente da pistola. Eu posso deixar minha mão de lado assim e enroscar ele para travar ele na pistola. Então, sempre manter a pistola travada e não colocar a mão na frente para evitar qualquer tipo de acidente. Isso também sempre tem que ser bem orientado para quem for utilizar a máquina. Tá? No mais, é um equipamento bem simples, tá? A gente só precisa tomar realmente esses dois cuidados, não deixar a máquina batendo sem produto, não colocar a mão na frente da pistola durante o uso, né, quando a máquina estiver pressurizada, e fazer sempre uma boa limpeza no final do dia. Tá? Se for usar produtos à base de solvente, limpar com solvente compatível. Tá? O solvente compatível vai ser orientado pelo próprio fabricante do material, se vai ser um thinner, se vai ser uma água ras, né? Qual material que vai ser usado para limpar a máquina, vai depender de qual produto a gente está usando e de qual produto o fabricante do material recomenda que seja usado como diluente, né? Ou como solvente mesmo para limpeza daquele material. Tá? Se estiver usando produto à base d'água, daí somente água. Eu não vou precisar usar nenhum tipo de solvente para limpar a máquina, só vou usar água mesmo, deixar circulando por dentro da máquina até fazer uma boa limpeza. Tá? E por fim, então, todas as pistolas elas vão ter filtros, tá, no interior da pistola. Então, eu removo o gatilho, em algumas pistolas ele sai, essa pecinha aqui sai por cima, em outras ela vai sair por baixo. Tá? Depois eu giro aqui a parte do cabo com a parte de cima e com isso eu já tenho acesso aqui ao filtro. Isso é uma característica de todos os equipamentos Graco, ter uma manutenção simples, é fácil de desmontar, fácil de montar. Vocês perceberam que eu não precisei usar nenhuma ferramenta para remover o filtro. Aqui eu passo numa água corrente, passo num solvente, se eu tiver usado produto à base de solvente, para fazer a limpeza e coloco de volta. É bem simples, bem rápido, e o ideal é que seja feito sempre no final do dia. Usou a máquina, né, no final do dia faz a limpeza dela e limpa o filtro, remove esse filtro e faz a limpeza. Então, no caso da 190, vocês só vão ter esses dois filtros, que vai ser o filtro da pistola e o filtro do pescador. O filtro do pescador ele não precisa nem remover ele, a gente pode lavar ele aqui mesmo, mas se quiser remover também com a mão, a gente só gira e já consegue remover para lavar ele em água corrente, caso seja necessário. Então, acho que foi bastante informação, né, já para o nosso primeiro encontro. Vocês ficaram com alguma dúvida? Querem que eu faça algum procedimento aqui para revisar? Não, Pedro, você explicou super bem. Uhum. Tranquilo? Foi muito esclarecedor. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu vi que na máquina vem líquido
escrito que é para limpeza. Isso, esse daí. Em qual situação eu uso ele? Excelente pergunta. Tinha esquecido de comentar sobre eles. Então, TSL, tá, é um líquido que já vem com a máquina e ele é feito para lubrificação. Então, esse líquido aqui vocês vão pingar umas 3 gotinhas no G, tá? Tem um furinho aqui no G. Daí pode inclinar um pouquinho a máquina para trás e pingar aqui umas 3 gotinhas dele. Essa gotinha vai cair exatamente aqui, ó, pingando naquele local do G. Ela vai estar caindo exatamente aqui, nessa parte da bomba, tá? Escorrendo pelo pistão e caindo aqui nessa parte da bomba e vai formar como se fosse uma piscina aqui dentro, tá? Então ele vai ficar acumulado. Sempre que o pistão subir e descer, ele vai estar lubrificando o pistão e ajudando na vedação aqui dos reparos. Então é sempre importante nunca deixar ficar sem óleo. Tá? Pode ser 3 gotinhas por dia, pode ser uma quantidade um pouquinho maior por semana, tá? Não tem problema a frequência, né? Eu botaria pelo menos toda semana, se é uma máquina que está sendo usada todos os dias, eu botaria pelo menos uma vez por semana, né? Mas o importante é não deixar faltar. Sempre tem que ter óleo aqui e pode encher bem, até o topo, né? Quando começar a escorrer para fora, a gente já sabe que não precisa colocar mais, que já tá cheio de reservatório. Os anéis, que realmente, numa questão de superaquecimento, pode danificar a bomba. Quando que o superaquecimento pode danificar a bomba? Os O-rings que tem dentro da bomba, aqueles 2 que você disse, quando o cliente esquece de desligar, quais são os que podem verificar por conta do superaquecimento dessa bomba aí? Certo. Se eu deixar a bomba batendo, né, sem material, deixar batendo em seco, se eu ligasse a máquina agora e deixasse ela batendo por alguns minutos, né, sem o pescador estar dentro de um balde com água ou com tinta, esse pistão ele vai fazendo atrito aqui, né? Então essas vedações aqui onde tem todo esse conjunto que é azul, preto, azul, que dá para ver aqui no pistão, e também esse conjunto aqui de cima também tem a mesma sequência azul-preto, né? Azul, preto, azul, preto. O preto ele é de couro, tá? E o azul ele é do material polimérico. Então, esses conjuntos aqui, eles vão acabar derretendo se eu ligar sem material e deixar por alguns minutos ela batendo sem material. Então é esse conjunto que derrete, tá? E ele é conhecido como reparo da bomba. Então, depois para saber qual item que precisaria comprar, por exemplo, é só pedir pelo reparo da bomba da tua máquina que você vai encontrar. O pessoal manda. Tá, deixa eu fazer uma outra pergunta. Nesse caso do pessoal usar, para não deixar a máquina ligada e ocorrer isso de superaquecer e os O-rings derreterem, o pessoal precisa desligar a máquina então, né? Eles vão precisar desligar só se acabar o material, tá? Então, durante o uso, né, eu estou pintando, sempre que eu soltar o gatilho, a máquina ela vai desligar sozinha, porque ela vai pressurizar e como a pressão não tem para onde ir, porque eu soltei o gatilho, ela vai parar. Vai desligar. Então, vai parecer como se ela tivesse desligada, mas no momento que eu apertar o gatilho, ela vai voltar a trabalhar. Ela volta para manter sempre aquela pressão constante e eu poder seguir pintando. Então, isso é num uso normal. O que acontece é que se acabar a tinta, né, vai entrar ar pelo pescador, vai entrar ar na bomba, e daí nesse momento que entrou ar na bomba, mesmo que eu solte o gatilho, a máquina vai seguir batendo. Tá? Então eu vou escutar a máquina trabalhando mesmo quando eu soltei o gatilho. Então esse é o sinal de que acabou o material. A máquina segue batendo mesmo quando eu solto o gatilho. Então se isso acontecer, estou pintando, percebi que eu soltei o gatilho e a máquina seguiu batendo, eu venho na máquina e desligo ela. Simplesmente isso. Primeira coisa e aí quando eu ligar a máquina novamente, eu faço aquele processo de passar tinta na mangueira de novo, né? Isso, exato. No caso, eu simplesmente encheria o balde de tinta que está vazio, eu botaria mais tinta nela e abriria aqui a válvula de retorno, né? E ligaria a máquina por alguns segundos só para ele expulsar esse ar aqui de dentro e mandar a tinta, quando a tinta estiver saindo tinta de volta por essa mangueirinha de retorno aqui, né? Daí é porque eu já tenho ar dentro da bomba
e daí eu posso voltar a pintar. Basicamente isso. Então, aí eu inverto para a posição da mangueira, fico segurando o gatilho, faço todo aquele processo de novo, como se eu fosse o Comertaus da máquina, né? isso, exatamente. Viro para frente, circula um pouquinho de tinta pela pistola para remover também algum ar que possa ter vindo para a mangueira e posso voltar a pintar. Ah, tá bom. Perfeito. Deixa eu ver o que mais. A parte de numeração dos bicos, vocês chegaram a dar uma olhadinha junto com o João? Então, quando o João veio aqui, eu não estava com o pessoal, mas eu acredito que eles tenham dado uma olhadinha assim. Se você puder dar uma explicadinha rápida, eu agradeço. Tá, claro. Então, a gente vai ter, basicamente, esses dois tipos de bico aqui, o azul e o verde, são os principais que se usa hoje. No caso da máquina de vocês, ele vem com Espera só um porta-bico. minutinho. Pronto. Então, no caso da máquina de vocês, ele vem com porta-bico laranja e um bico preto, tá? Esse é um modelo bem básico de bicos e porta-bicos, então eu recomendo fortemente fazer a troca, assim que possível, né, do porta-bico e o bico para pegar o azul e o verde. Né, o porta-bico azul e o bico verde. Porque o bico verde, desde que ele foi lançado pela Graco, há uns 10 anos atrás, ele tem dominado o mercado. Todo mundo só quer saber dos bicos LP e FFLP, né? Inclusive quem tem máquinas de outras marcas acabam comprando nossos bicos e porta-bicos, porque ele dá um acabamento muito superior, né? Muito melhor do que qualquer outro tipo de bico e porta-bico. Tá? Então, os bicos pretos e azuis, né, o preto no caso da máquina de vocês e esse azul aqui, eles seriam para pinturas que não têm um comprometimento com o acabamento. Então vai aplicar um selador, um fundo, algo que não é a pintura final, né, algo que vai ficar por baixo da pintura final, ou vai pintar um muro texturizado também, né, que não precisa ter um acabamento muito bom. A gente pode estar usando esses bicos mais simples, mas para todas as outras aplicações, quando a gente quer deixar uma pintura com uma qualidade excelente, tá? O ideal é usar os bicos verdes, que eles vão ter uma menor formação de névoa, vão poder fazer com que a máquina trabalhe numa pressão mais baixa, tá? Isso poupa todos os componentes consumíveis da máquina. Quanto menor a pressão que a gente estiver usando na máquina, mais tempo vai durar todos os componentes dela, todos os consumíveis. Tá? Então, até falando sobre regulagem de pressão, a gente vai aumentando a pressão aos poucos até o leque parar de riscar, até a aplicação ficar uniforme, e essa é a pressão que a gente vai usar na máquina. Não é necessário usar uma pressão a mais, senão a gente vai estar só desgastando ela. Então, o que acontece é que com esses bicos verdes, o leque ele fica uniforme, o leque para de riscar, com uma pressão bem mais baixa do que com o bico azul, por exemplo. Então, falando aqui da numeração específica dos bicos, independentemente da cor deles, eles vão ter sempre 3 números. É uma referência aqui dos bicos. Esses 3 números, eles vão sempre significar o primeiro, a abertura do leque. Então, se o primeiro dígito for pequeno, né, o leque ele vai ser um leque estreito. Um leque estreito ele é legal para pintar um perfil, uma estrutura metálica, por exemplo, que tenha perfis metálicos estreitos, né, ou uma abertura, a esquadrilha da janela. Né? Nessas condições é legal ter um leque mais fechado para a gente não desperdiçar material. Eu estou pintando uma grade, por exemplo, queria um leque bem fechadinho. E o primeiro número grande seria para pintar uma parede, quando eu quero um leque mais aberto, é para uma parede plana com poucos recortes. Então a escala desse primeiro dígito vai do 1 até o 8. 1 seria um leque de 5 centímetros de abertura e 8 seria um leque de 40 centímetros de abertura. Tá? O cálculo ele é feito tendo como base que a gente vai estar mantendo a pistola a 30 centímetros de distância da superfície, né? Eu vou pegar esse primeiro dígito, vou multiplicar por 5 e vai me dar essa abertura do leque em centímetros. Então, primeiro dígito 1, 5 centímetros. Primeiro dígito 2,
10 centímetros, primeiro dígito 3, 15 centímetros e assim por diante. Tá? Então, basta multiplicar esse primeiro número por 5 e a gente vai ter a abertura do leque em centímetros, né? Considerando que a pistola está a uma distância padrão de 30 da parede. Né? Por que essa distância constante de 30? Né? Se eu botar a pistola mais perto, obviamente o leque vai ficar mais estreito. Tá? Se eu botar a pistola mais longe, o leque ele vai ficar mais aberto, daí já vai mudar esse tamanho. Mas a gente sempre recomenda trabalhar com aproximadamente 30 centímetros da superfície, né? Porque se eu aplicar muito longe, vai formar muita névoa, a tinta não vai acabar ficando em suspensão no ar. Se eu aplicar muito perto, a tinta vai acabar escorrendo pela parede, porque ela vai acumular demais. Então, a distância de aproximadamente 30 centímetros é o ideal. Tá? Mas voltando aqui para a numeração, então, primeiro dígito, abertura do leque, e os últimos 2 dígitos vai depender principalmente do material que a gente está aplicando. Tá? Então, a escala dos últimos 2 dígitos ela vai de 0,8 até 71, tá? Sendo 0,8 a menor furação possível do bico e 71 a maior furação possível. Tá? Quanto maior o furo, mais material está passando por minuto. Né? A gente vai ter uma vazão maior de material por dentro do bico. Então, por exemplo, se eu estou usando um esmalte ou um verniz, que são tintas de uma viscosidade baixa, que elas, se a gente colocar uma camada muito grossa, ela vai acabar escorrendo, eu vou precisar de um bico 0,8, 10, 12, né? Ou seja, bicos que têm uma furação pequena, que vão estar passando pouco material por dentro dele, deixando uma camada bem fina na superfície para não escorrer. Se eu estiver usando uma tinta acrílica, já é um material de uma viscosidade mediana, né? Eu já vou querer deixar uma camada maior na parede, então vou pegar um bico com uma furação maior. Então, os últimos 2 dígitos poderia ser 14, 16, 18, até 20, né? Para uma tinta acrílica, são furações aceitáveis. E depois, quando eu vou trabalhar com epóxi, com material mais pesado, daí eu posso usar furações maiores. Tá? Importante lembrar que o equipamento de vocês, a 190, ela foi projetada para trabalhar com bicos no final, no máximo 21. Tá? Então, não recomendo usar bicos que tenham esse último dos 2 dígitos com uma numeração maior do que 21, por causa da limitação da bomba. Né? Como a bomba ela vai estar tocando só 1,8 litros por minuto, né? 1,8 litros por minuto, então eu não posso usar um bico com uma furação maior, porque uma furação maior exigiria uma vazão maior. Né? Para usar bicos com furação maior, eu preciso de equipamentos que tenham uma bomba maior, que consigam bombear uma quantidade de litros maior por minuto. Tá? Mas com um bico com furação até 21, vocês vão poder estar trabalhando com esmalte, com verniz, com tinta acrílica, com tinta PVA, com selador, né, com basicamente a maioria dos materiais que se usa na construção civil. Tá? Tá certo então. Então, aqueles líquidos, um líquido é de lubrificação e o outro... O outro, esse Pump Armor aqui, seria para guardar a máquina por períodos longos. Então, eu acabei minha obra e eu acho que eu vou usar essa máquina só daqui a um mês. Eu pego o pescador, coloco dentro desse tubo aqui e sugo esse líquido azul e deixo ele dentro da bomba quando eu for guardar a máquina. Isso é como se fosse um fluido de radiador. Ele vai evitar corrosão. Caso aconteça congelamento em lugares que a temperatura fica abaixo de 0, ele não vai expandir, não vai quebrar a bomba. Então, é realmente para preservar o equipamento, deixar ele protegido contra o tempo, né, o desgaste do tempo. Então, a gente vai colocar ele para dentro da bomba. Tá? No dia a dia, não precisa usar ele. Quanto desse líquido, mais ou menos, eu coloco para dentro da bomba? E depois que eu colocar ele para dentro da bomba, eu posso retornar ele ou eu tenho que dispersar ele? Pode reutilizar e normalmente para encher essa bomba com material você vai usar 1/4 mais ou menos desse tubo aqui, deve ser de 1 litro. Então com os 250 ml você já consegue encher a bomba, tá? Não é necessário passar pela mangueira nem pela pistola, você só vai sugar. É que é só para lubrificar a bomba, né, no caso. Você vai sugar pelo pescador e vai mandar pelo retorno, e quando começar a sair pelo retorno é só desligar a máquina e guardar ela. Isso vai garantir que não vai corroer nada, nenhuma peça aqui da bomba. Né?
Todas as peças elas são de inox, são peças extremamente resistentes à corrosão, mas se deixar com água, né, durante um ano, por exemplo, a máquina guardada com água dentro, pode ser que inicie algum processo ali de corrosão, né? Então, por isso que a gente recomenda sempre que for guardar a máquina por mais de 10 dias, colocar o Pump Armor para dentro da bomba para preservar ela, né? Um cuidado extra que vai sair muito mais barato do que ter que substituir qualquer peça de dentro da bomba, né? É um processo bem simples. Tá certo, então. Uhum. Mais alguns detalhes importantes ali. Os bicos, eles são reversíveis para limpeza, tá? Então, aqui eu estou colocando um bico na pistola. É sempre importante deixar ele bem firme quando for pintar. Então, coloque ele, dá um apertinho final com a mão, para que ele fique firme. Tá? Aqui eu estou pintando com o leque nessa posição. Se o bico entupir, eu posso girar ele ao contrário. Então, o furo de entrada virou de saída, o furo de saída virou de entrada. E quando eu pulverizar, apertar o gatilho uma vez, vai sair um jato reto, mas a sujeira vai sair junto. Tá? Então, para desentupir, eu simplesmente aponto ele para um pedaço de papelão, para algum local que não seja o local onde eu estou pintando. Né? Aperto uma vez o gatilho, essa sujeira já vai ter saído do bico, eu giro de volta e posso seguir pintando. Tá? Então, é um processo bem simples e é um processo que eu não preciso colocar minha mão aqui na frente da pistola. Tá? Isso é importante lembrar. Como vocês trabalham com pistola de baixa pressão também, uma coisa bem comum daquele pintor que está acostumado a trabalhar com pistola de baixa pressão é para desentupir ele colocar o dedo na frente e apertar o gatilho. Tá? Mas lembrem que aqui daria um acidente bem sério, já vi acontecer mais de uma vez, né, com pintores que estão acostumados a trabalhar com pistolas de baixa pressão. Então, orientar para nunca botar o dedo na frente para desentupir é só girar o bico, apertar o gatilho. E apertar o gatilho e voltar, né? E voltar. E assim a sujeira já vai ter saído do gatilho. Tá? Ok. E caso o bico ele fique entupindo com muita frequência, a gente tem outros tipos de filtro. Então, eu poderia, por exemplo, trocar esse filtro da pistola por um filtro com uma malha um pouquinho mais fechada, tá? Simplesmente tiro o filtro, boto outro e a gente já vai solucionar esse problema de bico entupindo com muita frequência. Tá. Tá certo? Tudo certo, Pedro. Então tá, acho que foi bem produtivo o nosso primeiro bate-papo. Eu gravei, tá, esse nosso treinamento só para poder encaminhar para vocês, caso vocês fiquem com alguma dúvida, esqueçam de alguma coisa, vocês vão poder rever daí tudo isso que a gente conversou. E legal. Mais para frente a gente pode marcar daí um outro treinamento, talvez mais específico sobre manutenção, como identificar se o motor elétrico ele está com defeito, né? Como identificar um problema de placa, como identificar um problema no sensor de pressão, tudo isso a gente pode ver daí mais para frente no segundo encontro, tá certo? E agora é usar a máquina, botem água nela, testem, vejam se conseguiram aprender direitinho, que é só com a prática que a gente vai ganhar tranquilidade para trabalhar com ela. Sim. Tá certo, então, Pedro. Eu peço para o Rodrigo entrar em contato com você para marcar as próximas reuniões sobre a manutenção e a gente vai se falando. Tá bom, então. Tá certo? Tá? Muito obrigada, pelo esclarecimento. Foi muito bom. De nada, obrigado pela atenção. Tchau, tchau, Fernanda. Obrigada, Pedro. Tchau.